tema nós vamos falar do benefício da oração em línguas. Apóstolo, orar em línguas tem alguns benefícios? Muitos, Ah, é? muitos. Tem bastante benefício, né? O que você quer saber, meu pastor? Fala aí pra gente Fala um poder. primeiro benefício aí, nós vamos falar de vários benefícios. Fala um Uhum. benefício da oração em línguas. Quando a pessoa ora em línguas, é um dom espiritual, para quem não sabe. Né? Eu creio que em outros nas outras oportunidades que outros pastores que vieram, tenho certeza que alguns já falaram dos fundamentos, né? Deram algumas bases bíblicas, tal. Do pastor Fabrício, Pastor falou, Fabrício, se eu não me engano, até o Edson Conceição Edson também. Não sei se Conceição ele trouxe muito textos trouxe. bíblicos para poder, né, dar uma fundamentada, mas eu trouxe um também, né? 1 Coríntios, eu acho que é o texto áureo, né? Para nós aqui, que vamos entrar numa área mais profética dessa ação do Espírito, que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Essa tradução que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje. E ele vai para outro ponto, né? Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala às pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Aí eu peguei a da Bíblia Strong também, que diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, que é muito próxima da João Ferreira Almeida, né, que é a mais lida no Brasil. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, né? Aí eu fui lá no grego, né, buscar um pouquinho, dar mais um fundamento ainda, só nessa palavra aqui, mistérios, porque em espírito fala mistérios. Grego significa o quê? Algo escondido, que seria misteriosos, né? Algo escondido, secreto, é, segredos religiosos, confiado somente ao instruído e não a meros mortais. O que dá a entender aqui, né, pastor? Não sei se você quer fazer algum comentário em cima desse Não, não. texto. Não. Mas é interessante que Paulo está falando aqui a uma linguagem de oração, né? A língua estranha, eu acredito que os pastores devem ter falado já também aqui, mas ela é classificada em três momentos no Novo Testamento. Em Atos 2, que é língua estranha, só que é como uma linguagem ao incrédulo, ou seja, Deus vai pegar aquela língua estranha, o Espírito Santo vai transformar ela em uma linguagem natural que fala das glórias de Deus. Isso é uma. No mesmo texto, você vai ver que ele vai falar assim de linguagem estranha como sinal aos incrédulos, e depois ele vai dizer em língua estranha. Se todo mundo estiver falando em língua estranha, alguém entra na reunião e fala que está todo mundo louco. Aí é uma linguagem de oração. Uma linguagem de oração que não é um sinal aos incrédulos. E também ele vai falar da língua estranha e a interpretação que equivale à profecia. Quando alguém fala em língua estranha, eu mesmo interpreto, ou outra pessoa consegue interpretar, não é traduzir, irmão. Interpretar, que é diferente de traduzir. Quando você traduz ao pé da letra. Palavra por palavra, mas Interpretar, você dá sentido a que está sendo da dito. mensagem. E aí também passa por você, né? Você dá a sua interpretação. Então, a interpretação, a gente podia estudar isso aqui, pastor, isso é É. profundo, Na escola de né? Na profeta, nós escola de falamos, na professor. escola de profeta. Porque se a gente parar para pensar, muita É, gente não, mas, calvinista aqui é o tradutor. é. Eu tenho que traduzir o que está. Não, Não, eu não vai lembro nas traduzir. igrejas as pessoas, alguns questionando sobre o dom, porque às vezes a pessoa fala poucas palavras, e aí a quem vai interpretar tem umas palavras maiores. Ué, o cara tá falando mais do que o outro falou. Ou às vezes fala muitas palavras em línguas, e a interpretação, que é uma interpretação, é poucas palavras, porque não é uma tradução, palavra por palavra, É é uma uma mensagem. E Isso. aí o que eu lembro, aí quando a pessoa questiona, eu lembro do que foi escrito lá, que Daniel foi interpretar o que estava escrito. Mene, mene, Tekel Parsim. assim, quatro palavras e tinha, Pesado foste, achado em conta, o seu reino foi foi tomado. tomado. Era isso que significava. Ele Uau, interpretou quatro glória a palavras. Deus. Glória a Deus, Pode né? continuar. Então, né, mano, depois desse fundamento, acredito que dá para desconstruir, né? É, dá, Muita dá. coisa. E aí, então, agora, ah, oração em língua, né, irmãos? Ele é uma chave, né? É um fundamento para quem quer andar e acessar a mente de Deus, a mente sobrenatural do Espírito.
Por quê? Porque todos os nossos heróis da fé, né, que andaram em milagres, oraram por cura, viram manifestações sobrenaturais, têm testemunhos extraordinários em Deus, vou dizer que 90% orava em língua. O próprio John D. Lake, né, o pai da cura, ele fala que após ele ser batizado e entender o batismo, o que eles entendiam, né, o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas, ele fala que o ministério dele avançou de uma forma assim que se ele tivesse uma unção de 50 homens. E ele fala que à noite ele orava muito em línguas. O F.F. Bosworth, não sei se o pastor sabe, ele orava em língua o dia todo e na madrugada o Espírito tirava o sono dele e era na madrugada que ele escrevia os sermões dele. O F.F. Bosworth. Não sabia dele. É. E o próprio Paulo da Bíblia fala, eu oro mais para Falo mais línguas mais e língua do oro. que vocês. Então, os grandes homens de Deus, Não, aí vai ter gente que falar, não, ele falava em línguas normais. Se ele não, fosse falar em línguas normais, ele não jamais iria entrar ia nesse falar que estava orando. Ali ele fala de oração, né? oração. O contexto todo é sobre oração, né, irmão? E o Kenneth Hagin também, um desses generais, ele falou que ele tem um livro, Kenneth Hagin, chamado Línguas, só falando sobre o dom de língua, ele fala que quando aconteceu maiores milagres de provisão, de libertação, de cura no ministério dele, era quando ele estava orando mais em línguas. Então não tem como, é uma chave. É uma chave. E aí, eu trouxe aqui algumas coisas dentro do texto e dentro da área profética, né? Que você vai acessar quando você começar a mergulhar mais esse mistério, que é um mistério, irmão. Por isso que eu acho legal a oração em línguas, porque ela é um mistério. Você entra numa dimensão em Deus de dependência. Você não está orando com a sua mente, controlando a ação da sua fala, intencionando Deus resolver um problema que você quer que ele resolva. Não. Você está orando em mistérios onde a sua mente fica infrutífera. Você não. Sua mente está infrutífera. Ela vai ficar vagando, vagueando, buscando. Já parou para você? Sua mente começa a querer buscar entendimento. Por isso que quem começa a orar em línguas para no meio do processo, né? Assim, tô vendo, não tô sentindo nada, não tá acontecendo nada, mas já tá acontecendo. Porque você tá vendo o quanto a sua mente é confusa, o quanto a sua alma não confia em Deus, o quanto você não consegue descansar no Senhor, porque você tá orando em línguas, aí sua mente já tá aqui. Tem que pagar isso, tem que comprar aquilo, tem que resolver isso. Não, não, não. Aí você quer orar, Senhor, eu preciso disso aqui. Não, não, mas você já tá orando numa dimensão de confiança. Porque esses primeiros mistérios, né, falar homens e não a Deus, é os mistérios concernentes a Deus para a tua vida. Verdades, tá aqui, ó, verdades secretas. Que verdades secretas? São verdades da palavra de Deus? Não, porque já está estabelecida. Não são verdades secretas, são verdades reveladas. Verdades secretas são verdades que Deus tem, vontades que Deus tem acerca da tua vida. E que muitos acabam não entrando nessas verdades, nesse plano perfeito de Deus. Acabam vivendo o plano limitado do Senhor. Então, eu acredito que tem muitas pessoas, pastor, que estão frustradas, desanimadas, alentadas, até às vezes destruídas, porque não entendeu essa parte do evangelho. Não entendeu. Isso é uma aula que a gente está dando esses dias, pastor. Eu não sei o que o Espírito está falando para você esses dias, mas para mim ele tem falado coisas assim cerca de o plano de Deus através de mim. Não o plano de Deus em mim, mas o plano de Deus através de mim. Qual que é o plano? O que Deus quer fazer através de mim? O que Deus quer fazer? O que eu tenho que alcançar? Onde eu tenho que me posicionar? E como eu tenho que me posicionar para que esse plano de Deus aconteça através de mim? Porque a gente fica muito preocupado aqui na mente, que está orando em línguas, as verdades ocultas de Deus para a tua vida. Está orando lá, e aí sua mente começa. Você tem a conta para pagar. Você tem um culto para fazer. Você tem que estudar mais a Bíblia, porque é a sua mente querendo dar significado a algo que não precisa naquele exato momento. E aí você corre desse plano, né? E vai pro plano da mente. Aí fica naquela guerra, né? Alma, carne, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. É que Paulo diz, né? Enfim. E aí o Senhor tem falado sobre isso, porque a gente fica muito preocupado. Isso é até uma mensagem profética, né? A gente fica muito preocupado com o plano de Deus pessoal. Deus, a promessa da casa, a promessa do carro, a promessa do filho nas liberto, a promessa. E a gente fica nessa guerra com Deus, Deus, a promessa disso aqui. Fica igual Abraão, irmão, a promessa disso aqui, a promessa disso aqui. Aí Deus tem que aparecer e falar: Abraão, eu sou sua promessa, você não está entendendo. Você está preocupado com um, e eu tenho uma multidão, e nessa multidão tem Jesus que vai nascer nessa linhagem, e outras pessoas vão ser alcançadas. Deus tinha um plano maior, né? Quero dizer para você que Deus tem um plano.
pro Amém. pastor. Vamos lá. Deus tem um plano maior. É.